Eu queria achar uma passagem aqui, mas eu queria não, você sabe que o Espírito vai me mostrar, né? Ele vai me mostrar, porque ele nunca me deixou João 2, verso 24. Preste atenção nisso. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Vira mais um. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Isso é fantástico, né? Eu quero dizer isso para vocês porque por que Deus fez tudo e não deixou nada para a gente fazer? Porque se Deus tivesse feito 99,9% e deixado 0,01% para a gente fazer, nós íamos passar a eternidade inteira se gloriando desse 0,01%. E Ele, por saber disso, Ele não deixou nada para a gente fazer e Ele fez tudo. Só que Satanás é astuto, ele está percebendo que existe a realidade e a verdade está brilhando e que a lei está sendo completamente deflagrada. E a graça é a hora da graça vencer, diga aleluia. Deus falou para mim, chega de apanhar, agora é hora da gente bater. A graça agora está tomando conta de tudo. Mas Satanás é astuto, o que ele fez? Ele tem que arrumar um substituto. A lei está caindo em descrédito, ele conseguiu já um substituto, já está correndo pelas igrejas. Veja, você já deve ter ouvido assim, aqui se faz, você já deve ter ouvido isso. Tudo que você planta, só que a Bíblia sempre que fala sobre plantar e colher, está falando de grana. Ela nunca está falando de plantar e colher a respeito de erros e condenações. Mas Satanás já espalhou uma ideia por aí que diz assim: a vida é como um restaurante, ninguém sai sem pagar a conta, né? E tem gente que glorifica isso, tem gente que exalta isso. Pastor, tudo que se faz se paga. E eu vejo as pessoas exaltarem isso, principalmente quando elas são injustiçadas. Então elas se apegam a isso para dizer: mas a mão de Deus vai pesar, porque Ele vai ver só com quem Ele mexeu, porque aqui se faz, aqui se paga. E aí eu chego para essas pessoas, eu digo: cara, mas você consegue entender que se você pensa dessa forma, você ressuscita a lei para você também? Não tem como você ressuscitar a lei para aquela pessoa e ela permanecer morta para você. Romanos capítulo 2, no verso 1 diz assim, pega isso aí, olha. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Cara, a palavra indesculpável é muito dura, porque não é só não foi desculpado, é uma pessoa impossível de ser desculpada. Porque quando eu levanto a lei para julgar o meu irmão, essa lei se levanta para mim também. E a lei que julga o meu irmão vai me matar. Você está entendendo isso? Então eu chego para as pessoas e digo: cara, você acredita mesmo que aqui se faz, aqui se paga? Então vamos lá, você quer realmente pagar cada erro que você comete? Se você acredita nessa doutrina, então vamos lá. Você quer sair daqui quites, pagar por cada pensamento errado, cada mágoa que está no teu coração? Você quer pagar por cada vez que você roubou a Deus e cada vez que você falou besteira? Você quer pagar realmente por tudo isso? Cara, você está ferrado. Mas Satanás, ele começa a colocar isso porque ele percebe que a arma mais poderosa dele, a lei, começa a cair. Vocês estão entendendo? Muito legal. Então a Bíblia fala de arrependimento, e as pessoas agora colocam o arrependimento como uma virtude humana. E as pessoas, se gloriam disso: eu estou arrependido. Foi o que Pedro tentou fazer com Simão, o mágico. Ele disse: eu não estou vendo arrependimento em você. Como é que você pode julgar coração? Eu já vi homens que disseram assim: aquele líder, ele caiu, ele errou, caiu num adultério, mas ele não se arrependeu. E eu falo assim: cara, como é que você pode dizer isso?
Com que direito você pode dizer que ele não? Não, eu não vi ele chorar. E eu disse, quem te disse que arrependimento gera choro? Você está falando de remorso. Arrependimento é metanoia. É uma mudança de mentalidade para como eu vejo Deus me enxergando. O arrependimento é eu mudar a perspectiva que eu tenho de como Deus me vê. Vamos ver uma passagem que a gente acabou de usar. Atos capítulo 10, verso 1. Bota aí. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Vai virando. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo ele orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, e eis fixando os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Vira mais um. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Você veja, primeiro que a honra que nós temos, porque a pregação do Evangelho é algo exclusivo para nós, diga aleluia. Eu sempre me perguntei, pô, se o anjo estava ali, por que o anjo não contou logo a história da redenção e acabou? Não, mas ele diz, eu não posso. Você precisa chamar Pedro. Só o homem é o portador da mensagem da glória. Pula para o verso 9. Aí nós vemos o poder da religiosidade. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Vai virando. E diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Ou seja, está falando dos animais que eram impuros para que o judeu comesse. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Vira? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Ele sabia que era Deus falando com ele. Você consegue entender que ele repreendeu Deus e disse: está amarrado, Deus, eu jamais comi nada imundo. Vira mais um. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres mais imundo. Vai virando. Sucedeu isso por 3 vezes, logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Você consegue entender a força da religião? Nós estamos falando de Pedro, que andou 3 anos colado com Jesus, almoçava, dormia, acordava, tomava café do lado do Rei da Glória, da própria graça. Mas esse cara aqui já fazia 10 anos que Jesus tinha subido ao céu e ele ainda era um religioso. Você entende o quanto vocês têm que se dedicar para vocês ouvirem essa mensagem da graça? Para vocês entenderem essa transformação dentro. Graça é um treinamento. Não pensa que você vai ficar livre de todos os resquícios da religião de hoje para amanhã. Não vai. É um treinamento. É dedicação. É querer entender a mente de Deus. Vocês estão pegando? Estão entendendo? Legal. Aí Pedro vai, cede e vai a caminho. Verso 34, Pedro diz assim, veja isso. Então Pedro vira no verso 34 e diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele foi convencido naquele momento e foi até lá a casa de Cornélio. Então ele começa a pregar. Ele entra na casa de Cornélio, porque até aquele dia nenhum dos apóstolos tinha entrado na casa de um gentil. 10 anos, irmão. 10 anos, cara, é muito tempo. E aí Pedro começa a pregar. Nós chegamos agora no verso 42, no ápice da pregação de Pedro. Pedro está falando para pessoas que nem eram nascidas de novo, que estavam ali ouvindo a mensagem pela primeira vez para se converter. E aí Pedro chega no ápice da mensagem e diz: ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído
por Deus, juiz de vivos e mortos. Vira mais um. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Diga aleluia, diga aleluia. Você sabe o que é remissão? Remissão é aniquilação, remissão é extinção do passado. Por exemplo, se eu destruir esse prédio, isso não é remissão, porque sobra os escombros. A remissão é a aniquilação, é a extinção do passado. É aquela história de que se você está em Cristo, você é uma outra criatura, o passado desapareceu, desconectou. Você sabe que aquela palavra é metamorfos. E a expressão mais clara daquela palavra na vida é a borboleta. Você sabe que os biólogos já fizeram isso, pegaram a lagarta, tiraram o material dela, fizeram o exame de DNA, e depois dela passar pelo casulo e virar borboleta, tiraram de novo, e pasme para isso, cara, não combina, não tem como um vir do outro, é outra criatura. Entende? É como se você pegasse a linha do tempo, Cronos, você pegasse a linha do tempo, Cronos, e desconectasse. Essa criatura não tem mais passado. É outra. E aí ele diz assim: então todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, recebe essa desconexão, essa ausência de passado. E os caras estavam prestando atenção. Vira mais um. Ainda Pedro falava, ele não tinha nem encerrado a frase, o Espírito Santo caiu sobre todos eles que ouviam. Isso é fantástico, porque eu conheço pessoas que até hoje estão há 10 anos buscando o Espírito Santo. Outros fazem campanha, outros ficam cantando e gemendo, esperando ser batizados com o Espírito Santo. Outros jejuam não sei quantos dias para orar em línguas. Mas aqui Pedro nos mostra, o Espírito Santo nos mostra, que ser batizado com o Espírito Santo não é resultado de uma feitura ou de um comportamento. Mas ser batizado no Espírito Santo é resultado de uma mensagem que eu aceito. Cara, esses caras não tinham nem... Eles não eram convertidos, você sabe o que é isso? O cara acabou de se converter, já orando em línguas, vira mais um. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham ido com Pedro, ficaram admirados, porque também sobre os gentios era derramado o Espírito Santo, vira mais um. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Os caras tinham acabado de se converter. Eu quero que você entenda isso, que ser batizado com o Espírito não é resultado de um martírio, de uma vida, de uma perfeição, de um crescimento. Ser batizado com o Espírito Santo é resultado de uma mensagem que eu recebo. Se eu recebo aquela mensagem, eu acredito nela, eu estou pronto para ser batizado. E o padrão bíblico era esse, converter o batismo. Hoje eu não sei o que as pessoas fazem buscando o Espírito. Eu digo, onde você está buscando? João 14,16 diz com clareza, ele fala, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês até a próxima vez que vocês pecarem. Diga aleluia. Não diga. Eu treino pessoas para não serem massa de manobra, irmão. Eu treino pessoas para não serem manipuladas. Não é isso que está escrito. Para sempre. Pastor, e quando eu errar? Para sempre. Isso é complicado, irmão. Pastor, mas o senhor não sabe o erro que eu cometi. Para sempre. Ele é onisciente, ele sabia que você iria errar, mas mesmo assim ele se arriscou. Para sempre. Você sabe que eu falo para os meus filhos, que eu trato lá na chácara, eu digo para eles assim: presta atenção, você aceitou a palavra e o Espírito veio sobre você. Amém, Pai? Presta atenção, porque se você cair e for fumar pedra de crack, o Espírito vai fumar junto contigo. Como assim, Pai? Jesus nunca mentiu. Para sempre é para sempre. Sabe que eu já recebi ligação de madrugada
De madrugada, o cara caiu na rua e estava lá fumando pedra, já estava com a lata na mão, botou a pedra na lata, acendeu, quando estava tragando assim, jogou tudo fora, me ligou e falou, pai, vem me buscar. Eu disse, o que houve? Eu estava fumando, quando eu ia dar a paulada na pedra, eu lembrei que o Espírito Santo está aqui, e eu fiquei constrangido. Me tira daqui, me tira daqui. E eu disse, tome. Esse é o amor que constrange. Pensa que amor é esse. Se você for adulterar, cuidado, porque o Espírito vai adulterar junto. Ele vai estar lá unido com aquela prostituta ou com aquele garoto de programa. Ele vai estar lá. Porque é para sempre. E ele é onisciente, ele sabia os erros que você ia cometer, ele pagou o risco de botar o Espírito dele dentro de você mesmo com as tuas mazelas. Isso é fantástico. Quem está pegando? Diga aleluia aí. Quem está comigo? Quem está comigo? Então nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo e essa estadia dele não é fruto de uma vida perfeita. Não é resultado de uma busca incessante, para sempre. Então esse dia aqui, quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito em Pentecostes, o Espírito desceu naquele cenáculo para sempre, ele nunca mais foi embora, então ele está aqui nesse lugar, e ele nunca mais vai embora, diga aleluia. E se alguém ainda não ora em línguas, entenda que você não tem que pedir, buscar o Espírito Santo, porque ele está aqui, você só tem que receber, você só precisa se posicionar para receber esse Espírito, isso é fruto de uma mensagem. Não é teu mérito. Esses caras acabaram de se converter, vocês estão entendendo? Tem gente que está há 10 anos buscando o Espírito Santo. Os caras acabaram de se converter. Estavam orando em línguas. Vamos lá, você precisa entender. Agora, a minha pergunta é a seguinte, volta lá. Atos capítulo 10, verso 46. E ouviam todos eles orando em línguas. A gente acabou de ver uma passagem. Acabamos de ver uma passagem de um pessoal que não era crente, que virou crente e já estava orando em línguas. A minha pergunta é a seguinte para vocês. Em que lugar desse processo está o arrependimento? Essa é a minha pergunta para os teólogos, que eles ficam malucos. Eu digo, eu quero que você me mostre se está o arrependimento como virtude que caiu, chorou. Não, me mostre em que lugar eles se arrependeram. Em que lugar está o arrependimento? Não mostra, mostra os caras felizes, ouvindo a mensagem. E eu digo, cadê o arrependimento? E quando você vê Pedro contando isso um pouco mais à frente, pula aí um capítulo, Atos capítulo 11, no verso 17. Quando você vê Pedro, que quando ele foi contar isso aos apóstolos, ele diz assim, pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedeu a nós, que nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eles estavam começando a se convencer que os gentios também eram dignos de receber, vira mais um. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então eu entendo que o arrependimento não é uma virtude sua. O arrependimento também é uma dádiva dada por Deus. Leia. Também é Deus que te concede, mas você precisa entender que isso é uma mudança de mentalidade para com Deus. Não quer dizer chorar. Tem pessoas que confundem isso, sabe? Às vezes eu pego pessoas que estão chorando, desesperadas, e eu digo, desculpe, isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque arrependimento não acontece quando a casa cai. Arrependimento é um testemunho do Espírito dentro, que muda a nossa mente e a gente começa a ver Deus nos amando no meio do erro. E a gente começa aquela mentalidade de que ele não gosta de mim, ele não está satisfeito comigo, ele vai me matar. Aquela mentalidade vira truco. Ele me ama, ele mora dentro de mim, ele está comigo. O que eu estou fazendo? Ele está comigo, cara. Veja o que eu vou lhe mostrar.
A passagem mais incisiva sobre o arrependimento que tem na Bíblia é contada pelo próprio Jesus. Lucas, capítulo 15, verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Prestem atenção. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Vira. E achando-a, põe ela sobre os ombros, cheio de alegria. Vira. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Vira. Digo-vos que, é Jesus falando, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A minha pergunta é, só para os inteligentes: aonde essa ovelha se arrependeu? Vamos lembrar da história. Ela está aqui comigo, ela desceu para o vale, ela não voltou, ela não mudou de ideia. Eu desci atrás dela, encontrei ela lá no fundo, ela não voltou andando comigo, eu tive que botar ela no ombro e carregar. Aonde essa ovelha se arrependeu? Mas no fim Jesus diz: esse é o verdadeiro arrependimento que alegra o céu. E eu fiquei pensando: aonde essa ovelha se arrependeu? Em que lugar? E aí, se você não quer entender, Jesus chuta o balde e ele vai mais profundo. Continua, vira mais um. Ele vira: se você não entendeu ainda, porque eu estou usando um ser vivo, ou qual é a mulher que tendo 10 moedas, dracma é uma moeda, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente a moeda até encontrar a moeda. Vira mais um. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas e se alegrai-vos comigo, porque eu achei a moeda. Vira mais um. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí eu te pergunto, como é que uma moeda se arrepende? Você entende que Jesus traz a clareza, a luminosidade e nos mostra que arrependimento não é uma virtude do homem, que para Deus arrependimento é só você desistir da tua força e deixar Ele te carregar. Para Deus o arrependimento verdadeiro é só você desistir de lutar e deixar Jesus te carregar. Aí ele diz: esse é o arrependimento. Esse é o arrependimento que os céus se alegram. Esse é o verdadeiro arrependimento. E eu estou trazendo isso para você diante de Deus. Tem uma passagem em Atos que fala, é Atos 20, verso 21, que diz assim, ó: testificando tanto judeus como gregos o arrependimento para com Deus. Sabe o que significa essa expressão na nossa gramática? Arrependimento para com Deus. Arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade para com Deus. É começar a ver de uma forma diferente o que Deus vê de mim. Arrependimento é eu mudar minha perspectiva do que Deus pensa a meu respeito, porque a gente é treinado para achar que Ele sempre está bravo, sempre está chateado, nunca está satisfeito. Nós fomos treinados por Satanás para pensar assim de Deus. E hoje 99% dos membros do corpo de Cristo passam 99,9% do tempo achando que Deus está bravo com eles. E isso é tão agudo que eles passam tanto tempo achando que Deus está bravo com eles, que quando eles se sentem bem diante de Deus, eles se sentem mal porque estão se sentindo bem. Porque eles não são treinados ao arrependimento genuíno. Quem está pegando? Posso ouvir um aleluia aí? O Atos capítulo 15, no verso 9, diz assim, olha, veja isso. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Repete, diga: pela fé.
Então é simples para a gente entender que a purificação do coração também não é um ato seu, nem uma virtude sua, mas é uma crença. Meu coração é purificado por acreditar diferente. Meu coração é purificado por acreditar na substituição. É que nem aquele pecador que você assistiu aqui, que levou o cordeiro ao sacerdote. Por que ele saiu agradecendo e iluminado? Ele não mudou nada. Ele não devolveu o que roubou. Ele não pediu perdão a ninguém. Ele apenas acreditou que ele foi substituído. E é isso. Por essa crença, nós temos o coração purificado. Existem várias doutrinas nos ensinando a lutar, a resistir com nossas forças ao pecado. Mas quanto mais nós lutamos com nossas forças, mais nós somos derrotados. Você já prestou atenção nisso? Eu já cheguei a dizer isso, eu parei de dizer porque já vi que criou em alguns momentos maus entendimentos. Mas algumas pessoas já chegaram: pastor, eu já tentei de tudo para largar essa fraqueza. E eu disse: é por isso que você falhou, porque você está tentando. E se você tentar mais uma vez hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai falhar de novo. Então o que eu faço? Não, para de tentar e crê. Quanto mais nós somos ensinados a lutar com a nossa força, Romanos 6,11 diz assim, ó. Romanos 6,11 diz assim, ó. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Veja, ele não está mandando você lutar com o pecado, está mandando você se considerar morto. Você sabe o que significa isso? Entenda, se agora nós estivéssemos fazendo um velório aqui, tivesse um morto aqui, e nós estivéssemos velando um morto aqui, o que você poderia fazer para tirar esse cara do estado de inércia? Ele está morto, vamos lá. A gente está fazendo um velório aqui, o cara está morto aqui no caixão. O que você poderia fazer para tirá-lo desse estado de inércia? Cosquinha? Cutucar? Já sei. Ah, pastor, ninguém aguenta. Vou falar da mãe dele. Você consegue entender? Não tem como, porque o cara está morto, velho. Aí a Bíblia diz assim: assim também vós. Não é para lutar contra o pecado, é para se considerar morto. É que o pecado não possa te afetar, não possa arrancar de você nenhum tipo de evolução. Essa voz te dizendo para ver pornografia é a voz de um defunto, diga aleluia. Essa voz te mandando ser ganancioso é a voz de um defunto. Essa voz que manda você reter o recurso e roubar a Deus é a voz de um morto. Essa voz que continua acusando teu inimigo, dizendo que você tem razão de ter mágoa, é a voz de um defunto. Entenda isso. Pastor, mas por que parece tão real? É porque tua carne, teu corpo e tua mente têm memória. Não entendeu? Vou te explicar. Minha mãezinha faleceu há 2 anos atrás. Eu fui lá no enterro dela, fiz a cerimônia, ela foi enterrada. Mas eu ainda ouço a voz dela, eu sinto o cheiro dela, é minha mãe, eu me lembro do carinho dela, amém? Mas isso não ressuscita ela, é só memória. Assim também aquele defunto tem memórias. E às vezes você pensa: pastor, é tão real, mas é só memória. Você está morto por pecado. E quanto mais consciente você se tornar disso, mais forte você vai estar. Se você verdadeiramente sabe e considera que você está morto para o pecado, então você não vai mais lutar contra o pecado. Você não vai mais reagir ao pecado. Ignore o pecado, diga aleluia. Você entende? Quanto mais você luta, se você tem uma tendência lascívia, e aí você vive lutando: eu não posso olhar para a mulher, não posso olhar para a mulher, não posso olhar. Vai olhar. A realidade do Evangelho é uma substituição, é uma morte, não é uma luta. Se alguém diz que você tem que usar de disciplina para vencer o pecado, e a carne, na verdade, ele está te dando motivos para pecar mais ainda. Porque se você prestar atenção, veja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 diz assim. 1 Coríntios 15, 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Quanto mais você tenta colocar em você que você não pode, quanto mais você dá força ao pecado. Isso é natural. É como se eu dissesse para você que antes do culto começar,
Eu coloquei pendurado no teto uma imagem, mas se você olhar, você vai para o inferno. Vamos continuar o culto. Você entendeu que você não queria olhar e nem olhou, mas a partir de agora a tua vida vai virar um inferno. Vai virar um inferno, porque a força do pecado é a lei. Você consegue entender? Você nunca se perguntou? A serpente tentou Eva para comer do fruto. Legal? O diabo tentou Eva para comer do fruto. Mas você nunca se perguntou por que o diabo não tentou Eva para matar Adão? Chegou e disse: eu sou a própria serpente, eu encarnei nela, pega um pouquinho do meu veneno, põe aí numa banana dessa e dá para ele comer e acabou. Por quê? Por quê? Porque só existia uma lei na época: dessa árvore não comerás, e o dia que dela comer morrerás. Só tinha essa lei. Portanto, fica claro que Satanás só pode te tentar aonde você se sente proibido. Por isso que está escrito ali, ó, a força do pecado é a lei. Entende? Por isso que a Bíblia nos ensina, pega, cara, essa é a força do universo. Romanos 10, 4. Essa é a força do universo, olha só. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Não tem mais onde ele me atacar. Você consegue entender? Quem está comigo? Diga aleluia. Então entenda que a verdadeira santidade só virá a você através da obra consumada de Jesus, de fé. A verdadeira santidade não é um ato a ser praticado, é uma verdade a ser acreditada. Deixa eu te contar, santidade é uma promessa, não é um dever. Santidade é uma promessa, e como todas as promessas só podem ser acessadas por fé. Quando nós cometemos erros, então nós nos sentimos mal, nos sentimos culpados, mas nossos erros não podem mudar quem nós somos. Meu erro não pode mudar minha posição, minha culpa não pode mudar minha posição e nem minha identidade. Minha identidade muda meus atos, mas meus atos não mudam minha identidade. Quanto mais eu tiver a revelação de que eu sou um filho justo, rei e sacerdote, mais comportamentos próprios de um rei, de um justo eu vou ter. Isso é a verdade do Evangelho. A igreja não é um lugar para eu dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. A igreja é um lugar para eu te mostrar quem você é. E essa autoimagem revelada gera atitudes. Um cachorro late e faz xixi no porte. O passarinho voa e canta. Um justo faz justiça. E um pecador peca. Então, se você estiver num lugar onde você é convencido que você é um pobre, miserável pecador, entenda, você vai acabar pecando. E pecando, e pecando. Por quê? Porque é o que o pecador faz. Então eu não estou aqui para dizer a você que você não pode pecar. Seria o mesmo que eu chegar para uma macieira e dizer: você não pode dar maçã. Nunca vai funcionar. Eu estou aqui para mostrar a você a tua identidade. E aí isso revelado vai gerar comportamentos concernentes a essa identidade. O diabo quer que você julgue sua posição com base no seu estado, no seu sentimento. Se você está se sentindo culpado, condenado, indigno, para baixo, quer dizer que você não é mais digno de vir à presença de Deus nem de receber nada dele. É isso que o diabo quer que você sinta. O diabo quer que você julgue sua identidade a partir dos teus sentimentos. Então, se você cometeu um erro, falou mal de alguém, se você fez algo errado, não cumpriu a tua palavra, o diabo vai fazer você se sentir mal. E na hora que você se sente condenado e mal, você não se vê digno de chegar à presença de Deus. Você lembra de Adão? Rapaz, Adão estava lá, realizadão. Me mostre uma única passagem que mostre Adão orando. Me mostre uma passagem que mostre Adão buscando a Deus. Não é incrível? E Deus descia todo dia, beijava ele na face, passeava com ele no jardim. Realizadão.
Hã? E aí um dia, ele olhou para ele mesmo e se achou indigno de estar na presença de Deus. Aí, quando Deus desceu, veja, o cara comeu da árvore que não podia comer. Aí ele viu que estava indigno de estar na presença. Aí Deus desceu e veio buscá-lo. Peraí, isso não pira você não, preste atenção. As pessoas dizem que o pecado te afasta de Deus, não diz? Mas Adão já tinha pecado e Deus veio. Pastor, é porque ele não sabia. E aí Deus procura o cara, Adão. Aí o cara bota a cabecinha fora da moita e disse: eu estava com medo, porque eu estava nu. E eu senti medo, porque estava me sentindo indigno da tua presença. Deus não fala isso na Bíblia, mas eu tenho um acréscimo poético, eu tenho liberdade para isso como mestre. Eu fiquei pensando, Deus deve ter pensado assim: quando foi que tu botou uma cueca na vida? Então não mudou nada do que você era para o que você é agora. Só a sua própria autoimagem. Você começou a se ver como indigno. E aí você fugiu de mim. Você consegue entender? O pecado não te afasta de Deus, mas a culpa te afasta. O pecado não te afasta de Deus, está resolvido na cruz, mas a condenação te afasta. Por isso que Jesus diz que um abismo chama outro abismo. Você compreende isso? Quem está entendendo? Diga aleluia. E por isso que as pessoas ficam esperando coisas ruins quando fazem coisas ruins, mas a redenção acabou com isso. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, diga aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diga glória a Deus. Diga aí, obrigado Jesus. Ele tomou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, mas o diabo está tentando deixar essa ideia de que tudo que você faz aqui, você colhe aqui. E você precisa aniquilar essa ideia, porque você precisa andar constantemente e eternamente com uma expectativa de coisas boas. Não pelo que você faz, mas porque um Deus morreu no seu lugar. Porque a glória dele foi passada para você como daquele cordeiro. A glória dele foi passada para mim, então eu vou prosperar, meu ministério vai crescer. Eu vou conquistar tudo aquilo que ele botou no meu coração. Porque a glória dele foi passada para mim. Vou te mostrar. João capítulo 4, no verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. Veja, olha o que ele está falando, é Jesus que está falando. Ele diz assim: aquele que colhe, o ceifeiro, desde já entesoura a recompensa e o seu futuro para a vida eterna, de sorte que se alegra tanto o semeador. Peraí, então existe um mistério, porque a gente diz tudo que eu planto eu colho, mas aqui Jesus começa a falar de duas pessoas distintas. Começa a dizer que não é a mesma pessoa que planta e colhe. E ele está falando da redenção. E aí ele vira e diz assim, vira mais um. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que planta, outro é o que colhe. E aí ele joga uma pá de cal sobre essa história. De aqui se faz, aqui se paga, vira mais um. Eu vos enviei para colher o que vocês não plantaram. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho para colher só a bênção. Sabe o que ele está dizendo? Eu vim aqui na terra e eu colhi toda a semeadura desgraçada de vocês. E eu deixei um campo semeado para vocês colherem. Eu não tenho que colher
a mágoa que eu sinto, eu não tenho que colher o erro que eu cometi, eu não tenho que colher o momento que eu explodi emocionalmente, que eu falei mal de alguém, que eu tive incredulidade, que eu não dei o que era devido, eu não tenho que colher o momento que escapuliu uma mentira da minha boca, eu não tenho que colher. E fim de assunto. Então, mesmo quando eu erro, eu ando com a expectativa de uma boa colheita. Mesmo quando eu erro, eu espero coisas boas. Mesmo quando eu erro, eu espero coisas boas. Posso ouvir um aleluia? Mesmo quando eu erro, eu espero coisas boas. Fala para o seu irmão como um profeta, uma profetisa, diga para ele, espere sempre coisas boas. Nós temos que nos avaliar baseado em quem nós somos em Cristo, cara. Só isso. Olha o que Paulo fala, presta atenção. Paulo ele fala sobre isso, é até um pouco chocante, as pessoas resistem a isso. É 1 Coríntios 4, verso 3. Paulo diz assim, ó: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Olha o que ele completa: nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Vira mais um. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque agora eu sou de outro dono, quem me julga é Deus. Eu vivo de acordo com a perspectiva que Ele tem de mim. Eu vivo de acordo com a perspectiva que Ele tem de mim. Por isso que é preciso entender o arrependimento genuíno, a metanoia. Quando eu começo a entender como Deus me enxerga, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Você está entendendo isso? Senão você nunca vai conseguir gerar, cara, os frutos da santidade. Elas são por fé, elas não são desenvolvimento seu, não é seu mérito, não é sua virtude. Efésios capítulo 5, verso 22, presta atenção. Efésios 5, 22, diz assim, ó: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Não é você tentar se submeter ao seu marido, é você ver Jesus por trás disso e Ele ser o motivo dessa atitude. Pula para o 25. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Você tem que ver Jesus por trás disso. Não é um ato de virtude teu, mas é Jesus provendo e resolvendo tudo isso em nós. Posso ouvir um aleluia, cara? Diga um aleluia. Assim Ele se torna o centro, Ele está por trás de tudo. Todo motivo é Ele, sempre é por causa dEle, diga aleluia. Sempre é por causa dEle, diga aleluia. Mas como eu faço isso, pastor? Certamente não é pelo esforço. 2 Coríntios 3,18 diz assim para a gente, olha só, que legal. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu não consigo parar de fumar, eu estou me sentindo condenado. E eu digo para a pessoa assim, bem, você se sentir condenado ou não se sentir condenado, isso não vai mudar que você vai parar lá no céu. Porque não é teu sentimento que te salva, é o sangue de Cristo. Legal? É mais ou menos como aquela casa dos hebreus, que eles mataram o cordeiro e lambuzaram a casa com sangue. Você lembra disso? Êxodo capítulo 12, no verso 13, eu acho que é o 13 ou é o 14. Põe o 13. Diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu ver o sangue, diga assim, quando eu ver o sangue. Mas se dentro da casa tivesse um homossexual, ele não fala isso, ele diz quando eu ver. E se o cara for fumante lá dentro? Ele não fala isso, ele diz quando eu ver o sangue, cara. Agora imagina que tem duas casas, e aqui dentro dessa casa eles ficam preocupados, e o filho chega e diz, pai, o senhor lambuzou direito, tem certeza, pai? Porque a gente não pode ver, aleluia, diga aleluia. Porque o sangue não é para você ver, é para satisfazer a Deus. E aí ele diz, mas eu não consigo ver, pai. Filho, fica tranquilo, eu lambuzei. Por via das dúvidas, vamos orar, filho, vamos orar. E aí eles passaram a madrugada toda, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quando amanheceu que o anjo destruidor passou, que viu o sangue, fez o quê?
Foi embora, porque está prometido. Não haverá praga quando eu ver o sangue. Foi embora. Agora na outra casa, os caras pegaram a guitarra, o violão e a bateria e começaram a festejar. E eles fizeram uma festa tremenda, a noite toda de farra. E aí quando o anjo veio, ele fez o quê? Foi embora, porque ele viu o sangue. Você entende que tem cristãos que estão perdendo a vida inteira com medo, porque não confiam no sangue. E tem outros que estão desfrutando da vida abundantemente. É isso. É isso. É isso. Diga aleluia. Nós, com esse sangue, carregamos a própria presença. Você entende isso? Só que preste atenção. Durante 40 anos, os levitas levaram a arca. Era a presença de Deus. E eles carregaram essa arca no ombro. Nunca nenhum deles tropeçou e ninguém morreu. Porque essa era a forma correta anunciada por Deus para se carregar a arca. Põe aí para mim, 1 Crônicas 15:15. 1 Crônicas 15:15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nelas estavam. Veja, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Uma forma adequada de carregar a presença. Fantástico. Nunca nenhum tropeçou, nunca ninguém morreu. Sempre foi glorioso. Diga aleluia, diga aleluia. Mas aí um dia os hebreus viram os filisteus trazendo num carro de boi. Eles disseram: rapaz, boa ideia. É mais rápido, é mais leve. Boa ideia, rapaz. Que ideia fantástica. Davi disse: bota no carro de boi. Aí gerou morte e destruição, porque não era o modo de trazer a presença. Eu sempre disse isso: a graça nunca vai anular princípios. Nunca. Não era o modo de trazer a presença. Deixa eu te contar um segredo. O cálculo do peso dessa arca, uns falam de 200 quilos, mas eu já encontrei pessoas que falam até de meia tonelada, 500 quilos. Você não está pensando, porque 4 homens com varas e a arca pendurada no ombro. Quando você divide, vai 400 quilos por 4, é 100 quilos para cada um. Na areia fofa do deserto, 52 graus ao meio-dia. 100 quilos no ombro de cada um. Isso é um absurdo. Eu poderia dizer até que é impossível, por mais forte que o cara seja. Mas tem um verso que diz assim, olha só. Quando você ouve aqui, ó. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus pelas varas que nelas estavam. Trouxeram é a palavra nasa. A palavra nasa do hebraico significa trazer ou levar. Mas em sua etimologia ela também pode ser entendida como exaltar, levantar, erguer e até glorificar. Por isso que Deus determina que assim fosse levada a presença dele, levantada, exaltada, glorificada sobre o povo de Israel. É assim que eu quero. Mas pastor, o senhor esqueceu, é 400 quilos. Mas aí você dá uma olhada agora no verso 25. Foram Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca. Uau! Me parece que aqueles 400 quilos carregavam eles no deserto. Eu posso ver eles agarrados assim, balançando os pezinhos assim, ó. Quando você faz do jeito de Deus, Ele te ajuda a fazer. Você só decide fazer. Ele te ajuda a fazer quando é do jeito dele. Você está pegando? Não vai levar a presença do teu jeito. Não vai funcionar do teu jeito. E quando você olha, você diz: pastor, mas é muito difícil fazer do jeito dele. É muito difícil esse negócio de perdoar o inimigo. É muito difícil essa história de ser fiel e entregar meu dízimo todo mês.
É muito difícil essa história de eu ter que ofertar para poder construir as coisas pela colheita. E aí eu digo para você, mas esse é o jeito de Deus, Ele é que vai te carregar. Parece pesado, mas Ele vai te carregar, cara. Quando você chegar lá na frente, você vai com o pezinho balançando assim, ó. E o povo que não carrega vai andando. É fantástico. A gente precisa pegar e confiar e entender que todas as tuas vitórias, toda a tua prosperidade, até tuas curas serão para glorificar a Deus. Carregar a presença, toda a glória tem que ser dele. Nasa, exaltar, levantar, glorificar. Trazer a presença, toda a glória tem que ser dele. Preste atenção, 2 Coríntios 4:4. Acabou o nosso tempo, vamos encerrar. 2 Coríntios 4:4 diz assim, ó. Nos quais o Deus desse século, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Repete, evangelho da glória de Cristo. Mais uma vez, diga evangelho da glória de Cristo. Não é qualquer evangelho, é o evangelho que nasa. Levanta, glorifica e exalta. Só a Ele. Você percebe que quando eu estou pregando a mensagem aqui, o homem vai ficando pequenininho e Cristo vai crescendo? Uau, algumas pessoas dizem, pastor, não sei se essa sua mensagem é de Deus. Eu digo, então é porque você não lê a Bíblia. Porque na Bíblia está escrito, ele fala, ninguém poderá me exaltar se não for pelo meu Espírito. Se eu estou pregando aqui, ele está se tornando grande. Consegue entender? Se ele é o alvo, se ele é o centro de tudo que eu prego, então é de Deus, cara. Só o Espírito pode fazer isso. E presta atenção, o Evangelho da glória de Cristo é o Evangelho nasa. É levar essa presença segundo a ordem de Deus. Aí é Ele quem te carrega. Diga aleluia, cara. Aí é Ele quem te carrega. É eu sendo dizimista, é eu sendo ofertante, é eu perdoando meus inimigos, é eu passando por cima da minha carne para cumprir o meu chamado, é eu passando por cima da minha vontade para fazer o que eu tenho que fazer. A graça não te isenta disso não, irmão. Pastor, mas eu não vou fazer do meu problema seu, a gente vai se encontrar no céu, mas entenda, a tua vida aqui na terra será determinada por essas práticas. Se você está carregando os 400 quilos ou se ele está te carregando. Você entende? Não adianta você chegar amanhã, eita pastor, deu tudo errado, eu pensei que... Não, é problema seu, filho. Eu te ensinei a verdade. Minha alma, vou falar como Paulo, está limpa do vosso sangue. A minha alma está limpa do vosso sangue. Vocês estão entendendo? Colossenses 1,16, Jesus diz assim: pois nele foram feitas, criadas todas as coisas, as que estão no céu, as que estão sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados e até as potestades. Preste atenção nisso. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando o Evangelho chega aqui e diz assim: você pode ter tudo o que você quer, tem que ser entendido com maturidade. Por quê, pastor? Porque se você tem alguma coisa, eu preciso rasgar esse verso da minha Bíblia, que aqui diz que ele criou tudo para ele próprio. Pastor, mas me ensinaram essa fé revolucionária que eu sou dono de tudo, que eu tenho tudo. Você precisa entender com maturidade. Porque para mim dizer que eu sou dono de algo, eu tenho que rasgar esse verso. Porque aqui está escrito que ele criou tudo para ele. Então eu preciso entender que eu tenho tudo quando eu estou nele. Tudo é dele, então tudo é meu. Porque eu estou nele. Entende isso? E aí você vai entender que isso precisa ser feita manutenção
desse status. Porque você só tem quando está nele. Entende? Então tudo que eu tenho tem que ser para Ele. Por isso que a plenitude da vida é complicada para se alcançar. Porque pessoas estão tentando ter a plenitude pela posse das coisas. E Jesus diz, não, eu quero que você tenha tudo sem possuir nada. Você tem tudo, mas entendendo que é meu. Entende isso? Então eu tenho o meu carro para Ele. Eu tenho o meu ministério para Ele. E minhas propriedades é para Ele. E tudo que eu tenho é para Ele. E a hora que Ele me pedir qualquer uma dessas coisas, já é dele.